Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a essa meditação, todos vocês. Estamos iniciando mais uma semana, né? E no dia de hoje, segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum, temos uma memória importante que é a de São Leão Magno. Por meio de sua vida e sua intercessão, iremos entender o que Jesus deseja nos ensinar bem no iniciozinho dessa semana. Hoje o Senhor vem resgatar em nosso coração o sentimento de pertença e de zelo, cuidado pelo que é sagrado. Então, durante a missa de ontem, do domingo, a gente tinha uma solenidade importante que é a da dedicação da Basílica de Latrão, São João de Latrão, onde essa basílica que foi a primeira, de todas as igrejas cristãs do mundo, do mundo inteiro. A primeira foi lá. Então, sabemos bem que no início da vida da igreja foi muito difícil, muita perseguição, muitos cristãos morreram na espada, na boca de leões, no Coliseu, em crucifixos, éramos muito perseguidos. E o culto sagrado da Eucaristia, de tudo, era feito às escondidas, nas catacumbas. Mas, depois de que ali no meados do século IV e início do século V, o povo cristão cresceu em número, em respeito, em admiração. A doutrina começou a permear, e não apenas o grande povo, mas no geral, todos se convertiam. Tanto as pessoas do povo, como também as pessoas políticas, as pessoas, enfim, todos eram atingidos pelo Evangelho e chamados a uma vida de conversão. E isso a gente sabe que desde o início, as pregações de São Paulo, de Pedro, dos apóstolos, dos primeiros padres, atingiam o coração de todos. Então, já existia aqui e acolá um culto mais à mostra, mais à vista, em templos à luz do dia. Mas a partir da Basílica de Latrão que a igreja tem essa primeira oportunidade de edificar realmente um templo para o culto de Cristo, E esta é a mãe de todas as igrejas. Então a liturgia ontem falava muito bem sobre como devemos zelar pelo que é sagrado, O zelo pelo sagrado. Não apenas pelo sagrado o templo, mas também pelo templo que cada um de nós passamos a ser. Nosso Senhor Jesus deixa bem claro isso a nós, que devemos ser santos, que devemos ter um templo incorruptível. E a energia, a força que Ele coloca para que o templo de pedra, mas também o de carne, seja santo, é grande. Lembra-se bem daquele episódio no qual Jesus expulsou os vendilhões do templo, Alguns estudos exegéticos chegam a contar, quantas pessoas tiveram que sair do templo naquele dia por causa da atitude enérgica de Cristo, que voltou a fazer as pessoas pensarem que lá é uma casa de oração e não de interesses escusos, Então, alguns estudos chegam a apontar que mais de 5.000 pessoas. O templo era imenso, era grande, cabiam várias pessoas, não apenas lá no santuário, mas nos seus arredores. Então, imaginem a atitude de Cristo, que sim, é Deus, mas também é homem. Então, imaginem a sua voz, sua força, seu chicote trançado, Então, esse era o zelo consumidor. Mas, ao fim, ele dá uma explicação que já é sobre o templo espiritual. Destruí esse templo, e eu reconstruirei em 3 dias. Aí já falava sobre o templo de seu corpo. Templo esse que Jesus decidiu nutrir em nós, como habitação de Deus, habitação dele mesmo, do Espírito e do Pai. Então, somos a habitação da Trindade Santa, de nosso Deus, único. Então, Deus nos habita. Olha que coisa grande, E o zelo para com esse templo deve ser também grandioso. Por isso que Jesus fala sempre sobre esforço,
esforçai-vos. Não fosse isso, Cristo não teria dado também tantos instrumentos que, assim como ele fez na expulsão dos vendilhões do templo, também ele faz conosco. Veja bem que Jesus limpa, purifica e vivifica o nosso coração, a nossa alma, com o próprio sangue dele, com o seu espírito, com a sua palavra, com o seu corpo, com o seu sangue. É muito forte o que Jesus nos dá a viver, né? Então, somos chamados a ser templo desde que venhamos a sair do que é profano, ou seja, daquilo que não está unido ao sagrado, e adentramos na vida de Cristo. Então, desde o batismo, né, ali se dedica a uma capela, se dedica a uma basílica, se dedica a um templo para a adoração de Deus. Antes éramos inimigos, pois nascemos no pecado que tornou-se natural, né, que está ali arraigado à nossa natureza, esse pecado original. Então, com o batismo, meu Deus, somos filhos de Deus. Deus vai lá e habita. É como se Deus... eu sempre imagino isso quando eu estou em um batizado e isso comove muito meu coração. Mas eu imagino Deus, né, arrumando malas definitivas e adentrando no coração daquela criancinha que a gente está vendo ali sendo batizada na autoridade de governância, de instrução e de liberdade que os pais têm sobre ela. Então os pais a batizam, né? E testificam esse testemunho até a vida adulta, onde se confirma tal adesão a Cristo por meio do crisma. Então, meus irmãos, é grandioso. Eu fico imaginando Deus fazendo esse... E cabe a nós, na idade da razão, na idade do uso das virtudes, né, não profanar, porque já somos sagrados. Então, já somos consagrados, já somos entregues a Deus, já somos dedicados a Ele. Nosso coração é um altar para Ele. Então, não podemos profanar com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa boca, com a nossa carne, com a nossa vontade, com a nossa inteligência, né? Mas as concupiscências nos arrastam para a profanação do que é sagrado. Então, Jesus então nos dá sacramentos que potencializam essa energia que Cristo tem para o zelo consagrado. Seu sangue, seu corpo, sua confissão, né? Sua água batismal. Meu Deus, é muito forte tudo que Deus nos dá para vencermos o pecado, para vencermos as concupiscências. Então hoje a liturgia inteira fala sobre esse sagrado, sobre como devemos nos portar para com esse sagrado. São Leão Magno, né? O primeiro Papa Leão e um dos primeiros magnos, né? Pode dizer isso para nós com sua vida, né? Tamanho zelo que ele tinha pelo sagrado, pelas basílicas, pela edificação do que é de Deus, né? Mas também o sagrado para o que estava no coração do homem. Então tem uma chave que tira a gente do profano, que tira a gente do pecado, que tira a gente do erro, da cegueira, das trevas, da falta de luz, da ineficiência, do insucesso, do fracasso, e nos leva para a luz, né? A chave para isso chama-se perdão. Perdão. O batismo, por exemplo, perdoa os pecados. Perdoa o pecado original também. Limpa tudo, lava tudo. Também assim o faz a confissão. Mas hoje o Evangelho aponta para um perdão específico, que eu, né, perdoe o meu próximo. E dessa maneira, habilite esta basílica para o culto a Deus e aquela que está ofendida, que está transgredida, que está profanada por algo às vezes afetivo, por algo às vezes raso, por algo que não tem a importância do que é sagrado. Então, quando homens vivem por rixas, medo, angústia, tristeza, por cisões, por paixões que alimentam no coração de maneira muito arraigada, eu estou profanando o sagrado em mim. É necessário que de maneira enérgica venhamos a corrigir, a limpar.
diante desse chamado para um zelo tão constante com o nosso coração, os apóstolos chegam a dizer para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus disse: se vocês tivessem fé, né, a vossa fé removeria montanhas. Então, muitas vezes, o que nós temos que aperfeiçoar em nosso coração é fé. É olhar para Cristo desejando ser Ele. Porque um cristão não é isso? Não é um outro Cristo? Então, devemos sair do profano e chegar a uma vida que seja divina. E aí você vai falar assim: Fábio, mas como é que eu posso fazer isso se Deus é Espírito? Como é que eu posso fazer algo tão espiritual, tão magnífico, se eu sou carnal, se eu sou homem, se eu tenho minhas limitações, minhas concupiscências, se eu não sou tão espírito assim? Você vai fazer naquele Deus que fez-se carne. Você vai fazer em nosso Senhor Jesus Cristo, que fez-se homem também para nos redimir. É aí o ponto de encontro. É o perdão conduzido por Cristo, sacramentalmente, dando a sua vida. E Ele instrui no Evangelho que o homem precisa disso. Se não comerdes o meu corpo e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Se comerdes o meu corpo e beberdes o meu sangue, permanecerá em mim, né? E a morte não aprisiona o coração que vive por Cristo. Então veja, né? Como Deus, como o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ou seja, como o nosso Deus uno e trino, Ele decidiu de maneira muito clara redimir o homem na nossa condição também. Então, Cristo é imitável de maneira completa. Imite então o homem que Cristo é, para você entender quão divino você pode ser. Porque Jesus não é assim? Todo Deus e todo homem? E sendo homem, ele não é também imitável? Imitai vós então seus afetos, sua atitude, sua decisão, suas escolhas, sua palavra, seus sacramentos. Una-se a essa parte tão relacionável a você que é a humanidade de Cristo. E essa humanidade de Cristo também é divina, porque Jesus é a união perfeita dessas duas condições, naturezas, todo homem e todo Deus, mas o homem redentor, entende? Então é isso que vai tirar a gente do profano e ir para o sagrado. Os gregos entendem muito bem isso, porque eles tinham vários templos para vários deuses, né? E eles tinham até medo de não adorarem a algum deus. E aí eles fizeram um templo para o Deus desconhecido. São Paulo, quando viu aquilo, entendeu, né, que realmente existe um único Deus. E esse único Deus precisa ser amado e adorado, né? E esse era o Deus que eles não conheciam. Mas eles conheciam muito bem o que era profano e o que era sagrado. Esses deuses eram colocados em capelas que cabiam apenas à imagem daquela entidade e não eram visitadas por nenhum ser humano, por nenhuma basílica, por nenhuma capela humana feita de carne e osso, constituída em Deus na dignidade de ser a habitação de Deus. Eles não tinham ideia de que Deus era assim, tão próximo e tão misericordioso. Então, o que estava lá era o Fanos, ou seja, era o sagrado. E o que estava fora era o profanos, ou seja, aquilo que não tem relação com o sagrado. Então o homem não se relacionava bem com o sagrado. Então a doutrina da Igreja Católica muda essa visão em todos, né? Nos romanos, nos gregos, naqueles que ali estavam, todos. Por quê? Cada um, pelo batismo, tornava-se filho de Deus, sagrado também. E essa sacralidade que eu devo aumentar e não profanar, ela entra dentro do Fanos, ela entra dentro da basílica. A primeira, a de Latrão, mas todas as outras demais. Então, quando a gente vai à igreja, quando a gente vai ao templo, a gente está realmente em um lugar sagrado. Mas a gente leva para lá um lugar, que somos nós, que é o lugar de Deus, para que esse lugar torne-se ainda mais sagrado também. Então eu não estou mais fora dos muros, né,
eu estou dentro. Muros esses que, na Basílica de Latrão, por exemplo, São Leão Magno, como Papa, já abrigou muitos cristãos para livrarem-nos da morte, né? Então, São Leão Magno chegou, por exemplo, a impedir que Roma fosse invadida pelos povos que vinham do norte da África para uma invasão decisiva e guardou as pessoas dentro da igreja. E essa atitude, né, de proteger, de zelar pelo sagrado, não apenas do templo, mas das pessoas, impediu que a cidade fosse queimada, né? Invadida ela foi, mas ela não foi destruída. Para além disso também, quando Átila, né, hunos decidiram invadir a Itália e consumir a península em vários saques, né, Átila, diante da visão do Papa, vendo rodeado de anjos, né, e até mesmo de São Paulo e de São Pedro, temeu, né, porque percebeu quão sagrado era aquilo e como que de fato ele não teria forças para ultrapassar o que estava para além da sua capacidade humana. Então, ele desistiu do ataque. Veja, o zelo é completo, tanto pelo templo que Deus deu e favoreceu a igreja de ter. São Leão Magno viveu um pouquinho depois logo da dedicação da Basílica de Latrão. Então, ele tinha esse zelo. Como também o zelo pelo sagrado das pessoas, pela fé, pela alma. Ele foi também responsável, por exemplo, por combater várias heresias trazidas do Oriente, por exemplo, que diziam que Jesus não era Deus, né? Então, heresias como essas foram combatidas. Ou que o Espírito, o Pai, pudessem ser apenas Deus e Jesus não, né? Ou seja, separar ali a compreensão da Santíssima Trindade. E ele resolveu isso por meio de concílio, por meio de doutrina, por meio de pregação, por meio efusivo do uso da palavra. Portanto, meus irmãos, também nós devemos ser assim. No nosso dia a dia, sabe, às vezes falta um empenho para com a oração, para com a dedicação, para com os sacramentos, para com a leitura, para com o evangelho, para com o amor, né? Lembra que nós podemos sim nos relacionar com Deus e Cristo torna-se isso possível, mas a gente não se empenha nem em imitar e nos relacionar com o Cristo que a gente sabe que faria melhor que nós, falaria melhor que nós, agiria melhor que nós, escolheria melhor que nós. E temos até preguiça de ir atrás de Cristo para conhecê-lo plenamente. Ele que é tão revelado por meio da Sagrada Escritura e também se dá em toda oração. Se dá na Eucaristia todos os dias. Então só não conhece quem não o quer. Só não o encontra quem não o deseja. Mas para eu dizer que eu sou cristão, eu preciso no mínimo conhecer a Cristo, eu preciso no mínimo ter um relacionamento com Ele, eu preciso no mínimo entender que eu preciso ser como Ele. Então, o perdão é a chave de encontro e de desprofanação, né, do nosso templo. Então, se nós precisamos do perdão de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, imagine do quanto o meu próximo precisa também de perdão que eu seja capaz de dar. Por isso que no Evangelho de hoje, narrado em Lucas 17, versículos de 1 a 6, se diz assim, ó: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, ou seja, briga. Mas ai daquele que produziu escândalo, ou seja, daquele que desanimou o outro na fé. Seria melhor que ele lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar os pequeninos. Então, eis aqui o zelo de Jesus pelo templo, não apenas o de pedra, mas agora o de carne. Prestai atenção: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Zelo. Se ele se converter, perdoa-lhe. Ótimo, estabeleceu-se comunhão, consagração. Devemos estar primordialmente unidos a Cristo, né? Mas unidos a Cristo, como é que Cristo trata aquele que está ainda adversário dele mesmo? Mais próximo, mais incisivo, mais amoroso e mais decidido.
Você imagina Jesus guardando rancor dos apóstolos, dos discípulos, dos homens e mulheres que procuravam lhe ajuda? Dos leprosos, das prostitutas, dos cobradores de impostos, dos fariseus, dos injustos, dos adúlteros? Você imagina Jesus torcendo o rosto contra eles quando eles estão arrependidos e pedindo perdão? Pois é, se alguém te pedir perdão, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num dia só, 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deve perdoá-los. Eu lembro muito bem de um filme chamado Silêncio, que eu recomendo, do Martin Scorsese, que fala sobre os padres que apostaram contra a fé na pregação ao Japão diante das perseguições. Mas nada conseguia tirar-lhes a fé. É bonito ver isso. Assista o filme, vale a pena. E, diante da pregação, eles encontraram um homem que era assim. Pedia perdão todo dia, né? Cometia pecados mortais todo dia. E todo dia o padre tinha que aceitar o seu perdão, sua traição. Mesmo quando essas traições colocavam o padre em uma situação de tão grave perigo que ele perdia a vida, né? Ele foi preso por causa... Enfim, mas esse padre sempre lhe dava o perdão. Se ele pecar contra ti 7 vezes num dia só, e 7 vezes vier a ti pedindo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Porque Jesus é assim. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumentai a nossa fé. Ou seja, é difícil ao homem não ter vingança, é difícil ao homem não ter ciúmes, é difícil ao homem cessar a cólera. Mas o Senhor disse, não é falta de fé o vosso problema, porque se vocês tivessem fé, mesmo pequenininha, tamanho de um grão de mostarda, poderias dizer a essa amoreira, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então não é isso. O que falta é o holocausto completo da fé, na qual eu tirei o meu coração do profano, no qual o Deus, que era eu mesmo, foi substituído por Jesus, no qual eu desejo imitá-lo plenamente, no qual eu desejo amá-lo e amar os outros, porque eu fui amado por ele inicialmente, porque eu fui tirado da situação de profundidade, colocada na situação de filho de Deus. Ele me deu uma condição de honra, de graça, de amor. Eu tenho amor, eu vivo pelo amor de Jesus. O que me sustenta hoje é o amor de Cristo. O que me faz estar de pé é o amor de Cristo. Olha, a gente não merece nada. Não existe merecimento nosso. O merecimento é de Cristo em mim. Qualquer bem, qualquer graça que eu faça, é Cristo que agiu em mim para que aquela graça fosse possível. Pensa bem, se não fosse por Cristo, qualquer um dos pecados da gente seriam suficientes para nos condenar ao inferno. Não é verdade? Mas Cristo deixou a gente assim? Não. Nos acolheu, nos perdoou, nos batizou, nos limpou, nos lavou com a força, com a energia de seu zelo pelo sagrado. Sagrado que ele vê não apenas no templo, mas em você. Entendeu? Entendeu isso? Quando eu entendi isso hoje de manhã, eu me percebi tão amado. Meu Deus, tão amado. Porque Deus realmente nos chama a uma condição maravilhosa. Então, como eu posso tratar o meu outro, tratar o meu amigo, tratar aquele que está ali para dividir o pão comigo, de uma maneira em que eu reservo a ele ciúmes, raiva, ódio, contenda, vingança? E olha que nós fizemos contra Deus muito pior do que o que fizeram os homens contra nós. Então, perdoa. Perdoa. Né? O perdão é a chave que nos faz entender como uma coisa sai da dessacralidade e volta para Deus. E, se necessário for então, melhore na fé, conheça mais Jesus, aprenda mais com Ele, seja íntimo de Jesus, relacione-se com Ele, até que seja natural perdoar, até que seja compreensível perdoar, até que seja possível ao coração confiar plenamente em Jesus. A Jesus cabe todo o julgamento, Ele que conhece todas as coisas. Só a Ele. A nós
cabe uma vida na graça, uma vida de obediência, uma vida de diligência, como foi a vida de São Leão Magno. Deus abençoe você, tenha um santo dia, até mais.